Olá, hoje nós iremos apresentar o trabalho de bases biológicas e bioquímicas. O tema dado a nós foi o núcleo. Bom, o núcleo celular ele é uma estrutura presente em todas as células eucarióticas, células essas que possuem um núcleo definido. Ele é responsável por controlar todas as atividades celulares e armazenar as informações genéticas. A sua composição é inteiramente de células eucariontes, que são mais complexas, encontradas em animais, vegetais, fungos, protozoários e algas. A sua divisão é feita em três partes: membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. A função do núcleo é carregar o material genético, DNA, que por sua vez é responsável por carregar todo o material genético, armazenar o DNA, controlar o metabolismo e hereditariedade. O núcleo se responsabiliza por todas as funções nucleares, sendo ele o responsável por comandar as células, principalmente as reações químicas. O núcleo possui formatos diferentes, no entanto, na maioria das vezes podem ter formas arredondadas, como é o caso do tecido adiposo, ou alongadas como os tecidos musculares. Esse formato pode se variar de acordo com cada célula. Os elementos presentes no núcleo são nucleolo, cromatina, nucleoplasma, a lâmina nuclear, envoltório nuclear, ribossomos e poros. Nucleolus é uma estrutura esponjosa com formato esférico que está localizado no núcleo celular. É composto por proteínas, RNA e DNA. Esta é a área do núcleo responsável pela produção do RNA ribossômico, que vai originar o ribossomo, que são organelas presentes no citoplasma, que, por sua vez, irá sintetizar as proteínas, agora matriz nuclear. É uma estrutura fibrilar que se espalha pelo núcleo. Alguns pesquisadores admitem a existência dela, outros não. Aqueles que não confirmam acreditam que se trata de uma estrutura formada durante a preparação para a observação das células. O envoltório nuclear é uma membrana na qual o núcleo celular é envolvido, podendo também ser chamado de carioteca. Entre as membranas há um espaço de 20 a 40 nanômetros, chamado cisterna perinuclear. O núcleo possui poros que fazem a comunicação com o citoplasma, ocasionando a troca de substâncias, e também está ligado ao retículo endoplasmático, mais especificamente no retículo endoplasmático rugoso, que possui ribossomos associados à superfície. A membrana interna apresenta-se intimamente ligada a uma lâmina nuclear por meio de proteínas integrais. O envoltório nuclear é impermeável a íons, a moléculas graças aos poros nucleares, que são estruturas que permitem a troca de substâncias. Bom, continuando nas características, vamos falar sobre o nucleoplasma. O nucleoplasma é uma espécie de gel proteico que possui propriedades semelhantes ao do citoplasma. É nele que encontramos a cromatina, definida como DNA associado a proteínas histonas. Dois tipos de cromatina podem ser identificadas: a heterocromatina, em que a dupla hélice de DNA está muito condensada, e a eucromatina, em que o DNA está menos condensado. No processo de divisão celular, essa cromatina condensa-se e forma o que chamamos de cromossomos. Ribossomos. Os ribossomos são estruturas celulares presentes em células procarióticas e eucarióticas, responsáveis pela síntese de proteínas. Essas estruturas são formadas por duas subunidades, uma maior e uma menor, constituídas por moléculas de RNA, ácido ribonucleico, e proteínas. As células podem apresentar dois tipos de ribossomos, os ligados e os livres. Ribossomos livres encontram-se dispersos no citosol, e as proteínas produzidas por eles atuam dentro do citosol. Ribossomos ligados encontram-se presos. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades encontradas dentro do núcleo. O núcleo foi a primeira organela a ser descrita. Anthony van Leeuwenhoek, ao descrever a presença de lúmens em hemácias de salmão no século XVIII, foi o primeiro cientista a notar a presença do núcleo.
Entretanto, foi o botânico escocês Robert Brown, na primeira metade do século XIX, que nomeou a organela ao estudar os órgãos e a forma de fecundação em orquídeas. Outro cientista que foi fundamental para a descrição da estrutura nuclear foi o biólogo alemão Walter Flemming, com os seus estudos sobre a divisão celular em diversas espécies, onde apresentava belíssimas ilustrações relevando os cromossomos e o nucleolo.